Bem, meus amigos, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, né? Você do YouTube, que Deus te abençoe, que Deus te guarde no nome de Jesus. Olha aqui, você viu o tema aí embaixo, né? O resultado de uma revelação. Hum? O resultado de uma revelação. Qual o resultado? Talvez você já recebeu uma revelação, né? Nós estamos vivendo uma época aí que tem profeta para tudo, tem revelador para tudo. Mas toda revelação, quando ela é de Deus, ela vai produzir um fruto na sua vida, um resultado, vai te dar um resultado, né? Vai ter um resultado na sua vida, né? E eu quero ler com você a palavra de Deus neste momento, né? Então, antes de mais nada, eu quero pedir você, para você curtir, dar o seu like aqui nesse vídeo. Você nos ajuda bastante aqui no canal. Quanto mais like você der, mais a plataforma do YouTube vai enviar esse vídeo para as pessoas inscritas e vai mandar esse vídeo para mais pessoas, tá bom? E se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. Você entrou aqui nesse vídeo, você não é inscrito, então se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Todo vídeo que eu colocar aqui, você vai ser notificado. Pois bem, qual o resultado? Vamos para a nossa palavra. O resultado da o resultado da revelação. Talvez você foi em alguma congregação, em alguma igreja, a pessoa te entregou uma revelação. Ou você teve uma revelação de Deus, seja por sonho, seja por visão, você teve uma revelação. Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 6. Você sabe o que está escrito lá no capítulo 6, né? E versículo 5. Eu vou resumir, porque eu estou preparando um estudo sobre esse capítulo 5, tá bom? E para me estudar, para me ter mais conhecimento sobre esse capítulo, que a palavra de Deus se renova a cada dia. Você vai ver que o capítulo 6 começa assim, olha, e aconteceu o quê? No ano em que morreu o rei Uzias, tá? Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Isaías vai ter aquela revelação de Deus. Ele vai ver o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E aí os seus séquitos, tá? O séquitos é a orlas das túnicas do Senhor ali, enchia todo o templo. Tá entendendo? E ele vai falar aqui, você vai ver lá, que ele vai falar, vou resumir que eu quero o versículo 5. E acima deles estavam os serafins, cada um com 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam o corpo, com 2 voavam, né? E eles clamavam um para os outros, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. E os umbrais das portas tremiam com a voz do que clamava, e a casa encheu, tá? De nuvem. Aí no versículo 5, você vai ter a reação do profeta Isaías. Tá? Você vai ter a reação do profeta Isaías, que lá vai estar escrito assim, ó. Então disse eu, ai de mim, pois estou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de impuros lábios. E eu vi o Senhor, e eu vi o Rei, o Senhor Jeová dos exércitos. Presta atenção. Isaías teve uma revelação de Deus no ano em que morreu o rei Uzias. Não vou falar sobre o rei Uzias nesse vídeo, por quê? A história do rei Uzias está lá no capítulo, creio que 26, 25 de 2 Crônicas, tá? No ano que morreu o rei Uzias, ele vai ter essa revelação de Deus.
Ele vai ter essa revelação do Senhor. Quando você vai ver do versículo 1 ao versículo 4, que é ele contando como que ele viu o Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono. E ele vai colocar em palavras o que ele viu, tá? Ele vai ver, ele vai falar que os seus sectos, e aqui na minha Bíblia tem explicando o que é sectos, que é a orla da sua túnica, enchia toda a casa, tá? Ele vai ver acima dele ali os serafins. Ele vai explicar como eram os serafins. 6 asas, 2 cobriam o rosto, 2 cobriam o corpo, e com 2 voavam. E o que eles falavam? Quando ele abria a boca, o que eles falavam? Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Está entendendo? Quando eles abriam a boca, eles iam glorificar o Senhor dos Exércitos. Tá? Eles iam glorificar a Deus. Esse Senhor que Isaías viu. Eles não tinham outra palavra. Eles só falavam santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. A revelação de Deus inspira um arrependimento. Quando você entra diante de Deus, quando Deus abre as portas da revelação para você, que você vai ter uma revelação de Deus, a primeira coisa que Deus vai te revelar é o seu pecado. Ele vai te mostrar o seu pecado. Que pois para Isaías, quando ele viu o Senhor, que ele viu a revelação de Deus, a revelação de Deus, que ele viu a majestade de Deus, a primeira coisa que ele falou, ai de mim que vou perecendo. E toda vez eu fiquei pensando assim, por que ele falou assim, olha, porque eu sou um homem de lábios impuros. Mas por quê? Ele falou dos lábios impuros. Quando você vai voltar no versículo anterior, o que os anjos, os serafins falavam? Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Desculpa, na presença de Deus, os serafins somente glorificavam a Deus. O que saía da boca deles era louvor ao Senhor. Quando Isaías viu aquilo, Isaías falou assim, eu vou perecer porque eu sou um homem de lábios impuros. Diante de Deus, os serafins estão louvando. A primeira coisa que Deus vai te revelar. Esse resultado, qual vai ser o resultado desta revelação? O que ela vai te inspirar? A revelação de Deus, ela inspira o arrependimento. Você vê que Isaías, ele arrependeu, pediu por misericórdia na hora. Ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. E eu vi o Rei, o Senhor dos Exércitos. A revelação de Deus na sua vida, o primeiro resultado que ela vai trazer na sua vida, vai ser o arrependimento. Porque você vai ter a revelação de Deus, você vai ver a santidade, a majestade, a glória de Deus. Então você vai ver, não sou merecedor. Isaías falou, não, eu não sou merecedor. Eu sou um homem de lábios impuros. Ah lá, o serafim está glorificando. Deus, a revelação de Deus na sua vida, vai trazer para você a primeira coisa, vai te mostrar que você é pequeno. Porque Deus não quer pessoas capacitadas, você pode esquecer disso. Quando você vai numa empresa, eles querem pessoas capacitadas para o cargo, não é isso? Quando você vai numa empresa, na obra de Deus é diferente. Deus não quer pessoas capacitadas. Mas como é que é isso, pastor? Não estou falando que você não
não pode fazer um curso. Não, faça o curso de teologia, aprenda a Bíblia, mas sempre coloca na sua cabeça, eu dependo de Deus. Deus quer, ele quer capacitar você. Você vê que Isaías aqui, ele vai se sentir tão pequeno, tão impuro. Senhor, eu vou perecer, eu vou morrer. Eu vou morrer, porque eu sou um homem de lábios impuros. Tá entendendo? Por quê? Porque aqueles serafins, eles produziam um louvor a Deus. E o que o profeta está falando aqui, tá entendendo? É que não, ele não, ele não podia produzir aquele louvor naquele momento, porque ele estava um homem de lábios impuros. Como é que ele ia produzir um louvor com lábios impuros? E ele viu que na presença do Senhor, os serafins produziam louvor. Ele com lábios impuros não podia produzir louvor. Quem tem lábios impuros não produz louvor. Pode cantar bonito. E cantar bonito não significa que está louvando, tá? Pelo amor de Deus. Cantar dentro de uma técnica não significa que está louvando. Ter a voz bonita entoada também não significa que está louvando. Se tiver lábios impuros, não está produzindo louvor. Eu vou perecer. Você, eu vou perecer, eu vou morrer. Está entendendo? O arrependimento. Quando você arrepende, tá? Esse arrependimento ele é confirmado com o quê? Com o perdão divino, porque no versículo seguinte, você vai ver que um dos serafins voou até ele, tendo na mão uma brasa viva, tirada do altar. Tá entendendo? Ele reconheceu que ele era pecador. Ele falou, eu sou pecador. Eu vou perecer por causa da iniquidade, por causa do pecado, dos lábios impuros. Tá entendendo? Agora o serafim vai receber uma ordem, lógico, se ele fez isso, ele recebeu uma ordem do altar. Uma ordem divina para resolver aquele problema na vida de Isaías. Qual que era o problema? Tirar aquela iniquidade dele, perdoar aquele pecado dele. Olha, você vê que tanto de resultado que essa revelação que ele teve trouxe na vida dele. Ele teve essa revelação, reconheceu que ele era um homem de lábios impuros, que ele habitava no meio de um povo de impuros lábios, e ele falou, eu vou morrer, mas por que eu vou morrer? Porque eu vi o rei, o Senhor, Jeová dos exércitos. A revelação de Deus na sua vida. O primeiro resultado que essa revelação vai trazer na sua vida é o arrependimento. É o reconhecimento que diante de Deus, sem a presença de Deus, nós não somos nada. Sem a presença de Deus, eu, você, nós não somos nada. Se Deus te usa na obra dele, é pela misericórdia. E se eu e você falar assim, não vou fazer mais, Deus vai lá debaixo de uma ponte, pega o mendigo, traz ele, salva, capacita e põe para fazer melhor do que eu e você. Você vai ver que essa revelação de Isaías vai trazer um resultado na vida dele, porque nessa revelação, ele vai ter a confirmação. Porque o serafim sabia para que serviam aquelas pedras. E eles tiveram uma autorização. Ah, na Bíblia não fala de autorização não, pastor. Mas se eles trouxeram, eles não iam pegar na cabeça deles. Então houve uma ordenança divina. Vai, pega uma brasa viva dessa. Pega uma pedra dessa aí. Vai lá e purifica os lábios dele. E vai tocar os lábios de Isaías. Tá? Vai tocar no lábio dele. Versículo 7.
e diz: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e o teu pecado foi perdoado. Pronto. A iniquidade foi tirada, o pecado foi perdoado. Quando? Depois que ele reconheceu que ele era um pecador. Deus está pronto para te preparar. Isso aqui, tem uma outra Bíblia aqui, que o título deste capítulo é a visão e o chamado de Isaías. A visão do trono e o chamado de Isaías. Eu tenho uma Bíblia aqui, que essa Bíblia aqui eu já mostrei aqui, ó, da Isabela e do Instituto Isabela Heydrich. Eles colocaram ali a visão do trono e o chamado de Isaías. Mas no chamado dele, ele teve os pecados, a iniquidade foi tirada e o pecado perdoado depois que ele reconheceu. Quando ele reconheceu: Senhor, eu vou perecer, porque eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor Jeová dos Exércitos. Quando nós reconhecemos quem nós somos, porque você reconhecer: Senhor, sem o Senhor eu não sou nada, sem o Senhor eu não posso nada, sem o Senhor eu não tenho capacidade para nada. Eu dependo do Senhor. Quando você sobe numa plataforma, seja para pregar ou seja para cantar, quando você sobe e você fala assim: eu dependo do Senhor, você coloca na sua mente, você ora, você consagra, você passa dias ali estudando uma mensagem, uma palavra ali maravilhosa para você falar. Você treina um hino, um louvor, que você ora, que você jejuma, que você vê: não, olha, eu dependo de Deus para isso. Eu dependo do Senhor. Eu dependo da unção de Deus. Você vai ver que vai fluir melhor. Vai fluir melhor. Eu tenho 3 minutos aqui nesse vídeo. Faça isso. Faça como Isaías fez. Reconheça. A revelação de Deus, ela inspira o arrependimento. Por que inspira? Porque quando Isaías viu a grandeza de Deus, aquilo ali mostrou para ele que ele era um homem cheio de iniquidade, cheio de pecado. E ele falou assim: olha, reconheceu o erro dele, reconheceu o pecado dele, disse: eu vi o Senhor, eu vou morrer, porque sou um homem de lábios impuros, eu habito no meio de um povo de impuro lábio, meus olhos viram o Rei, o Senhor Jeová, eu vou morrer. Aí, vai lá, purifica. O anjo pegou com a tenaz, aquela brasa viva, e tocou no lábio dele. Pronto, resolvido o seu problema. Depois que resolveu o problema dele, aí no versículo 8, o Senhor vai perguntar: quem enviarei, quem há de ir por nós? Ele vai se prontificar. Eis-me aqui, envia-me a mim. Você vê que ele vai falar isso aqui, ele vai prontificar depois que ele reconheceu que ele era um pecador. Reconhecendo que ele era pecador, o serafim veio, purificou os lábios dele, tirando a iniquidade, perdoando os pecados. Depois que ele teve os lábios purificados, que foi o que ele falou, então Deus vai perguntar: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Você vai ver que Deus vai perguntar depois que purificou os lábios dele, porque a revelação de Deus, ela vai inspirar em você o arrependimento, você preparar, você falar com Deus: Senhor, perdoa meus pecados, perdoa minhas falhas, Senhor, eu pequei, eu errei, Senhor, olha, eu não sou digno. Ele vai preparar a sua vida. Presta atenção. Isaías falou dos lábios dele. O serafim veio e purificou os lábios dele. Conta para Deus qual é o seu problema. Tem um hino antigo que eu lembrei que agora, assim, ó: conte para Deus o teu problema. Conte para Deus a tua dor. Ele tem uma saída, uma porta de amor. Conta para Deus o seu problema.
Isaías contou para Deus qual era o problema dele. Sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. A reclamação de Isaías ali sobre a vida dele próprio foi os lábios. Então o Serafim foi lá e purificou os lábios dele. Fala para Deus, Senhor, o meu problema é esse. Senhor, eu estou com essa situação, eu estou com esse problema. Deus vai solucionar o seu problema. Você vê que depois que Deus solucionou o problema de Isaías, dos lábios de Isaías, purificou. O serafim foi lá, pegou e purificou o lábio dele. Deus vai perguntar, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Isso aqui também é o ministério de Cristo prefigurado em Isaías. Tá? Esse versículo 8 aqui é o ministério de Cristo prefigurado em Isaías. Tá bom? Quando Deus pergunta, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Ali Isaías já estava pronto. Porque Isaías já estava com os lábios que era impuro, já estava puro. A iniquidade tinha sido tirada, o pecado perdoado. Isaías estava pronto. Isaías vai prontificar. Eis-me aqui, envia-me a mim. Conte para Deus onde é que é a sua dificuldade. Conte para Deus qual é a sua dor. Conte para Deus qual é o problema que está te impedindo de fazer a obra dele. Conte para ele. Fala com ele que ele soluciona o seu problema. Ele solucionou aquele problema que Isaías falou. Eu repito, sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Lógico, no momento depois, o serafim veio e purificou o lábio. Se o problema é o lábio, está puro. A iniquidade tirada, pecado tirado. Agora, quem eu vou enviar? Eu vou, porque o Senhor me preparou. Deus vai te preparar para quando ele precisar de você, você se prontificar. Deus não vai te preparar para você ficar sentado dentro de casa, não. Deus vai te preparar para você ir pregar a palavra de Deus. Fica com essa palavra. Se você gostou, se Deus falou com você, dê o seu like para essa palavra ir para mais pessoas. Talvez tem pessoa que está dentro de casa sem saber o que fazer. O que eu vou fazer para me pregar? Manda esse vídeo para ele, compartilha esse vídeo com ele. Para ele fazer igual a Isaías, contar para Deus que Deus vai solucionar o problema dele. Dê o seu like para que o YouTube mande esse vídeo para mais pessoas. Se inscreva no canal, tá? E ative as notificações, que sempre tem a palavra de Deus para você. E a palavra de Deus é essa, o resultado de uma revelação. É o quê? É sempre Deus te levando ao arrependimento, te preparando para uma obra melhor, para você fazer a obra dele. Porque, igual Jesus disse, o campo está maduro, mas poucos são ceifeiros. O campo está pronto, a seara está madura, mas são poucos ceifeiros. Fique na paz, que Deus te abençoe.